Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês o meu cenário da história, a série Jane. Eu vou contar a minha história sobre a minha infância nos anos 80. Então eu já fiz o cenário e está muito legal, gente, está muito original. E eu vou estar mostrando aqui para vocês. Eu passei a minha infância no confim de mata de São João, na Bahia. Lá não era roça, era um lugar onde tem a festa do Bonfim, tem a igreja, enfim, era um povoado de mata de São João. Eu vou mostrar para vocês como era mais ou menos a nossa vida. Então agora eu vou mostrar o cenário que eu já preparei e logo vamos ter uma série bem legal. Olha aqui, pessoal, eu vou entrar aqui, onde era o meu estúdio. Eu botei o meu estúdio lá pro lugar que era antes, lá embaixo no escritório, na casa. E aqui é o apartamento que a gente tem em cima da casa. E eu tava usando aqui essa parte, esse quarto, como meu estúdio. Então eu transferi lá ele para o lugar de origem, que sempre foi. E aqui agora vai ser os cenários das minhas séries e filmes. Esse cenário aqui é a história da Jane. Eu vou contar minha história de quando eu era criança. Pré-adolescente também, nos anos 80. Eu vou começar mostrando aqui, ó, os quadros, que a gente gostava muito de ter quadros, um espelhinho na parede para se pentear. O espelho era daqueles amarelos, né, que tem as bordas amareladas, laranjadas, aqueles espelhinhos antigos. Eu vou comprar quando eu for ao Brasil. Planta, a gente sempre tinha planta em lata de gás, lata de leite ninho ou baldes. A gente não tinha sofá, porque a minha família era humilde, era uma casa simples, então a gente tinha o quê? Cadeira de madeira. Aí tinha um pente desse tipo aqui, ó. Que um pente era para pentear o cabelo da família toda, e quando perdia esse pente, gente, era uma luta. Nos anos 80 tudo era difícil. Quando a gente perdia uma coisa, era uma dificuldade, até uma agulha, era uma dificuldade para comprar outra, porque a gente morava longe. A gente morava no Bonfim de Mata de São João. Aí a gente chamava o centro de mata, rua, a gente falava, nós vamos na rua fazer compra, vamos na rua na feira. E era sempre assim. Aqui, ó, tá representando o chapéu do meu avô Manuel. Meu avô, ele passava o dia todo, ele só andava de chapéu de palha. Vamos ter o personagem dele aqui também. E vamos ter também gravação externa lá na ladeira, que eu vou estar contando a história da época que a gente queria boneca de cabelo. Quando meu avô ia pra feira, a gente ficava sonhando com a boneca. Aí a gente ia esperar ele no pé da ladeira, lá na Sucupira, onde nós moramos. Cláudia fazia isso comigo. Então aqui tá representando o chapéu do meu avô. E o pente que penteava o cabelo da família toda. Nesse modelo, ó. Quando os moleques tinham piolho, ficava os piolhos aqui. Gente, nos anos 80, eu não tenho vergonha de falar não. Nos anos 80 era muito comum ter piolho. Os meninos pegavam piolho na escola, pegavam com os outros coleguinhas quando brincavam. Aí a mãe botava um bocado de remédio lá, Niocide. Vixe, eram uns pó e uns negócios lá que vendia nas latinhas. Ou então rapava a cabeça, deixava a gente com cabelo de homem. Era terrível. Tinha que usar fralda na cabeça, tipo um pano, né? Um pano, pra não pegar piolho. A gente botava as fraldas nos irmãos pra não pegar piolho. Aqui, ó, é a mesa. A gente não tinha mesa, a gente não tinha cadeiras na mesa. A gente tinha tamborete, mas como eu não encontrei tamborete, eu coloquei essas cadeiras de madeira. Então, aí tinha a mesa que ficava assim, ó, livre, sem cadeiras. A gente usava muito essas plantas que a gente saía pela rua, batia de porta em porta pedindo, aí as pessoas davam, trocava com as amigas, ou saía pelo meio da rua, aonde a gente via a planta no meio da estrada, a gente pegava, aí colocava numa vasilha, que poderia ser uma lata de leite ninho, qualquer lata ou vasilha plástica, e aí a gente colocava um saco de supermercado assim, ó, pra ficar mais bonito. Ou então a gente botava um pano
ou um papel mais bonitinho. E assim ficava a nossa mesa. Aqui está a nossa sala. A cadeira. Na época, a gente não tinha muitas condições e a gente não tinha boneca. A gente fazia boneca com sabugo de milho. Ou assim, o sabugo seco. Ou então a gente pegava os milhos verdes. Quando o milho começava a nascer com aqueles cabelinhos, aí a gente fazia de boneca. A roupa poderia ser a própria casca, ou então a gente pegava um paninho assim. E aqui eram nossas bonequinhas. Aqui eu fiz duas porque vai ter a minha irmã Cláudia, que eu vou fazer o personagem dela, né? Porque só tem eu. Gente, aqui eu sou autora, atriz, diretora, cenografista, figurinista, maquiadora. Eu sou tudo e cameraman. Tudo sou eu. A Globo devia me contratar, porque eu estou me saindo melhor do que o que eu esperava. Modesta parte, mas eu estou me saindo muito bem. E eu sei que essa história, gente, vai ficar muito boa. Eu peço a todos vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe, comente, compartilhe, porque vai ficar bem legal essa história, vai ser bem interessante. Uma coisa que a gente não tinha nos anos 80 era luz, a gente não tinha energia elétrica. A gente usava o candeeiro ou fifó. Tem gente que chama de fifó e outros chama de candeeiro. Aí ele tem aqui um pavio, ó. Esse pavio aqui a gente colocava querosene ou gás e aí, ó, acendia. Aí acendia, ficava o fogo, clareava a casa. Ou vela, era mais comum aqui, porque é mais econômico. Aqui você bota o gás, você queima vários dias. E a vela queima num dia só, né? Então é isso aqui, gente. O nosso cenário da sala. E eu não posso deixar de mostrar dois personagens que são bem especiais, que são dois atores que têm participado de alguns filmes comigo. Eu apresento para você aqui o ator muito famoso, Zulu. Zulu, ele é ótimo ator, só que ele vai fazer papel de fêmea. Ele vai ser a cadelinha baleia. As famílias humildes tinham cachorros que não eram de raça pura, que são os cachorros mestiços, que as pessoas chamam de vira-lata. Eu digo que vira-lata é quem maltrata os animais. Eles são super raças porque tem muitas raças. Na verdade, o meu Zulu é Shih Tzu, mas ele vai fazer papel de cachorro multirraça, que o pessoal chama de vira-lata. E o nome vai ser baleia, porque ele vai fazer papel de fêmea, porque ele tá bem balorfinho, ó, dá pra fazer papel de fêmea. E o outro cachorro aqui que não pode faltar é o ator Oreo. Oreo Jones. Oreo vai fazer o papel de tubarão. Muitos pobres nos anos 80 e até hoje teve um cachorrinho chamado Tubarão. Então, Tubarão é o Oreo, Baleia é o Zulu. E eles farão parte desse cenário e eles já estão, ó, familiarizados. Estão à vontade, porque eles já estão incorporando aqui, ó. Já estão vivendo o personagem. Não é, Orito? Não é, Zu? Eita, aqui é a nossa nova casa. Uhul. Bom, gente, agora eu vou mostrar aqui, ó. Olha só. A parte da cozinha, gente, a Globo precisa me contratar. Olha só o figurino original dos anos 80 de família humilde que eu fiz aqui nesse ambiente. Gente, eu sou demais. Modéstia à parte, eu arrasei. Globo, SBT, dá uma olhadinha aqui na Lala, tá? Me contrata que eu vou. Era muito comum na casa das pessoas humildes nos anos 80. E isso ainda existe em algumas casas de pessoas que moram no interior. Na minha casa tinha o filtro
E tinha o pote. Eu não pude encontrar o pote, mas quando eu for no Brasil ou por aqui, eu vou procurar alguma vasilha assim feita de cerâmica ou barro que seja semelhante ao pote. Aí a minha mãe usava um copo aqui em cima, era do pote ou do filtro. Tinha um paninho branquinho que ficava cobrindo, que era tudo assiadinho. A casa da gente era de pobre, mas tudo limpinho, tudo bem assiado, tudo lavadinho. Não tinha bicho, não tinha mosca, era tudo organizado, tá? Minha mãe era bem organizada e bem limpinha. E aí a gente tinha aqui o copo, ó, para pegar água. E quando era pote, a gente abria e enfiava esse copo aqui, ó. Minha mãe não deixava ninguém botar esse copo na boca, que é falta de higiene, você beber aqui e depois botar o copo sujo de boca dentro da água. Então ela brigava muito com a gente. Aí ficava os copinhos da gente e era assim, ó, copinho mesmo, plástico, colorido, cada um já sabia qual era o seu. Pegava com esse copo, botava ali e bebia. Ou então já ia cada um direto no seu copo aqui no filtro. Tinha a enxada do meu avô e o meu padrasto, que eles que faziam a horta em casa, plantavam mandioca. Então eles mexiam muito com a terra, então tinha essa enxada, ó. Essa enxada a gente comprou lá no Mercadinho Brasileiro. E o cabo nós colocamos depois. Bom, aqui está o armário. Era assim que era o nosso armário nos anos 80. A gente não tinha aqueles armários com porta, tudo bonitinho, organizado. Só as famílias que tinham mais condições que tinham isso, né? A gente era bem humilde. Então aqui tinha assim, ó. Ficava a máquina de moer carne, que minha mãe aferventava a carne. Aí depois colocava aqui dentro e a gente moía para fazer omelete. Botava camarão seco também para fazer omelete muito gostoso. Aí a gente tinha os copos de vidro e de louça, mas na verdade era outro tipo de material, era outro tipo de louça e uns pratos que era antigo, que tinha antigamente, né? Então esses pratos era para quando viesse visita, o copo também. A gente tinha que beber aqui, ó. Vai ter muita historinha sobre isso. Ó, aqui tem mais um lampião, ó. Isso aqui é com vela para clarear a casa. Tinha uma vasilha assim que a gente colocava as colheres de pau, que a gente usava muito, principalmente para mexer mingau dos meninos pequenos no papeiro. A faca peixeira, que era a faca grande, a gente chamava de faca peixeira. Gente, outra coisa, assim como o pente, quando a gente perdia o pente, era uma tragédia terrível também perder a faca peixeira. Porque como que ia tratar o peixe, o frango e a carne? Tinha que ter a faca peixeira, menino. Isso causava um drama terrível nas famílias, porque só tinha uma faca peixeira. Nas famílias humildes, tá, gente? Tinha a maisena, que era para fazer o mingau dos meninos pequenos. E a mamadeira. Aí aqui eu tenho uma mamadeira, ó. A maisena. Ou era maisena ou cremogema. Aqui as vasilhas onde ficavam os temperinhos em pó, cominho, corante. Aí eu botei aqui o biscoito. A gente tinha esse biscoito também, ó. A gente já usava esse biscoito creme crack na época. Ali tá os flor de milho para fazer cuscuz, farinha para fazer lelê. O café a gente botava nas latas de leite. Aí tinha o café, o açúcar nas vasilhas de vidro. Aí o azeite de dendê, porque é baiano, tem leite de coco, pimenta em conserva. Aí aqui, ó, tem feijão, café, macarrão, arroz do branco, farinha de trigo, tem o óleo, tem mais vasilhas ali. Aqui a cesta, porque naquela época a gente fazia feira todo sábado. O baiano ia pra feira, lá em Mata de São João. A gente saía do Bonfim e ia pra feira. Às vezes tinha carro de mão, ou arrumava um menino da vizinhança para empurrar o carro de mão para duas famílias pagarem, né? Ou então o marido, né? O avô, enfim, ia empurrando o carrinho de mão. Quando não era assim,
trazia a cesta, só que era uma cesta maior do que essa. Tipo aquela do seriado Chaves, gente. É daquele tipo assim, mais ou menos. Aí enchia de feira, ou trazia atrás na bicicleta. Quando não tinha bicicleta, fazia uma rodilha, botava na cabeça e trazia as compras na cabeça. Quando tinha um dinheirinho a mais, aí tinha um ônibus chamado Cataníquel. Aquele ônibus Cataníquel levava a gente de Dias Dávila não, do Amado Bahia até Mata. Então passava lá no Bonfim, onde a gente morava. Mas era de vez em quando. A gente andava mais, era a pé. Vamos a pé! Então, aí aqui eu fiz, ó, esse cenário, mais um lampião, onde tem a vela. Aqui tem as cascas de coco que a gente usava para fazer caquinho de molho. Quebrava o coco e fazia o caquinho de molho. O escorredor de macarrão. Aqui tem o cuscuzeiro, que tem até um copo aqui que eu vou botar aqui. Não tô com esses outros. Então tem o cuscuzeiro, que eu vou trazer o negócio dele que tá lá embaixo. Tinha sempre uma bacia assim, ó. Que a gente não tinha muito armário para guardar as coisas, né? Aí lavava os pratos na bacia, a gente ia pra fonte. Eu vou fazer cenas indo pra fonte, só que não vai ter fonte, né? Mas pelo menos eu tô indo lá por os matos pra lavar os pratos. Aí tem tudo aqui, tem ralo de ralar coco, tem alguns copos de vidro. E esses pratos aqui, plástico, que era o que a gente usava. Assim como os copos, os de vidro era para visita. Tem aqui mais um bule limpo, porque o outro a gente usa ali no fogão, fica preto, né, de carvão. Tinha um aqui para botar na mesa. Tinha cuia, feita daquele material que parece abóbora, cabaça. Peraí, deixa eu tirar isso aqui. O negócio grudou. Aí, ó, a cuia a gente botava farinha para servir, gente, ó. Farinheira, aquelas farinheiras chique, era para quem tinha dinheiro. Família humilde tinha cuia. Ou então aquelas farinheiras plásticas, né? Aqui, ó, tem corante, que era os temperinhos que se usava porque a gente não tinha também geladeira. Se usava muito cominho e corante para temperar as comidas. Algumas coisas a gente plantava no quintal, né? Nas hortinhas do quintal. Ou quando não tinha mais horta, aí comprava na feira. Aí ficava assim, ó, em cima da mesa. Era pra semana toda, gente. Comprava sábado, tinha que durar até o outro sábado pro dia da feira. Era pimentão, tomate e cebola, o tempero básico. E o alho. Aí aqui está, ó. O machucador. Para machucar tempero, que a gente fazia muito tempero, tomate, cebola, pimentão, a gente machucava tudo aqui para botar na carne, na comida em geral. Sempre tinha uma manguinha verde, que a gente adorava comer manga verde com sal. Vai ter cenas, eu comendo manga verde com cal e com minha amiga. Cal é minha irmã, mais nova. E aqui está, gente. Agora, o que foi que eu esqueci? Olha só aqui. Isso aqui, ó, não podia faltar. Mandioca, que a gente plantava. Tinha nossos pezinhos de mandioca e a gente colhia, sempre tinha mandioca. Aí meu avô fazia com carne de sertão para tomar café. Ou a gente comia com carne frita, ou então ele colocava um pedacinho de carne de sertão, a charque, para dar o sabor. Aí ela ficava deliciosa. Ou fruta-pão. Era muito comum a gente comer fruta-pão. E também não podia faltar um coquinho seco no pé do fogão. Isso aqui, ó, nos anos 80, não tinha sacola plástica no supermercado. A gente levava a cesta para trazer à feira, mas se você não levasse, quando você fosse no supermercado, você só recebia isso aqui. Muitas vezes chovia, as nossas coisas, tomate, laranja, fruta, tudo caía no chão, os pacotes caíam no chão. Era uma luta nos anos 80, gente, isso aqui, ó. Rasgava porque a gente botava coisas úmidas, né? Como carne, ou manteiga, margarina, essas coisas. Aí acabava rasgando o papel. Era um sufoco que a gente passava. Bacia para lavar prato a gente usava muito. Tem balde, vai ter cena. Aí eu lavando os pratos aqui, ó. Isso, e vai ter cena lá embaixo também, no quintal. Mas o cenário aqui é muito importante. Aí, ó, aqui tem a vassoura de palha, de piaçava, ó, pra varrer a casa.
Era assim mesmo que a gente tinha essas vassouras, ou então era feito com folhas. E aqui tem o pilão, que a gente pode pilar café torrado. Tá até errado. Tá certo? Tá. O pilão, a gente fazia azeite de dendê, pilava aqui também. Depois que cozinha os coquinhos do dendê, tem que bater ele aqui. Aí a panela preta, ó, botei aqui um panelão grande, porque a família era grande, né? E dia de sábado, domingo, fazia mais comida. E aqui eu improvisei o fogão de lenha. Gente, olha que originalidade. Que originalidade, gente. Modesta parte. Olha o cenário que eu criei aqui. Olha só. Aí aqui tem as outras panelas para cozinhar feijão, para cozinhar arroz. Tem frigideira. Gente, eu não vou usar fogo de verdade aqui. Porque aqui é um apartamento, eu não posso acender fogo. Aqui qualquer coisa pega fogo e destrói tudo. Então é só como cenário mesmo, tá? Eu vou trazer comida já pronta, já boto aqui, já pronta, para dizer que eu fiz aqui. Porque eu não posso fazer de jeito nenhum. Eu posso fazer lá no fogo do quintal. No foguinho de lenha que eu tenho no quintal. Então aqui tem banana da terra que nunca podia faltar, que a gente gostava de tomar café com banana da terra. Às vezes tinha no quintal ou comprava. Ovos de galinha que a gente tinha. Tem umas histórias bem interessantes, que a gente ficava esperando o ovo. A galinha bota o ovo, gente. E olha a originalidade dessa charque. Gente, eu moro nos Estados Unidos. E eu que fiz essa charque, ó. Eu fiz ela essa semana. Ela ainda tá até curando. Quer dizer, já salgou, já pode usar, mas eu gosto de usar ela depois de uns 15 dias. Aí eu tirei o excesso do sal dela, tudo. Eu que faço essa charque. E eu estou me organizando para eu comercializar. Eu vou vender essa charque aqui, porque não tem. É a charque do Nordeste, aqui não tem não. O pessoal vende uma carne seca aqui, que é parecida com a carne do sol. É uma carne assim bem ruim. Os brasileiros que estão aqui não sabem fazer não. Eu sei fazer a original charque da Bahia, ó. Bahia, do Nordeste, né? Eu acho que Pernambuco também tem. Alagoas, eu sei que tem. Aqui, ó, charque. Aí ficava aqui no fogão, porque aí a gente gostava de comer charque frita, com farofa. Vai ter a história do meu avô preparando a janta para mim e para minha irmã. Ele fazia, era um ritual. Todas as 5 horas da tarde para 6 horas, meu avô fritava charque para fazer farofa. E a gente chamava de farofa da graxa. E a gente comia com café preto. E aqui, ó, era muito comum ter uma cesta para botar carne seca também. Aqui botava tocinho, charque. Aqui é aquela mesma charque. Tocinho, charque, linguiça. Aí botava assim, ó, porque a fumacinha do fogão vai subindo, né? E fumando. Aí fica mais defumado. E não estraga. Aqui é o sal. Aqui tem um coador de café, ó. Porque aí coa o café aqui nesse bule ou nesse aqui. Esse aqui é pro dia a dia. E esse aqui é quando vem visita. Não pode mexer não, que a mãe briga, tá? Não pode mexer, é quando vem visita. Aqui tá o fogo de lenha com a chaleira com água, que é para fazer café. Um fogãozinho super improvisado. Aqui tem essa panelinha, que é onde fazia o mingau da criança menor, dos irmãos. Eu mexia o mingau para minha mãe, ou ela mexia. Aí quando terminava de fazer o mingau, que ela botava na mamadeira para dar para os meninos pequenos, aí eu e minhas outras irmãs ficava todo mundo brigando porque queria o papeiro. O papeiro é meu para raspar, né? O resto de mingau que ficava. Era uma briga, todo mundo queria. Eu adorava quando queimava, ficava pegado embaixo. Ah, eu adorava. Então, gente, esse é o cenário da série Jane.
Fica ligado que em breve teremos o primeiro capítulo dessa série. Um grande abraço e até mais!